se a memória não me atraiçoa, temos o Miguel, o Daniel, o José e o Darlan. Temos Não. 4, não é? O meu artigo é pequenino, eu faço isto em pouco tempo. Também é por isso é que não tinha... E tenho aqui... Mas eu acho que é interessante. Vamos tentar não passar muito da hora. Mas Muito temos bem. que passar. São os 20 minutos, não é? Tenho ideia disso. É 20 minutos de apresentação, não é? Não, 10. 10. Então é já. Nós temos horror ao vazio. No silêncio você canta. Isso é uma coisa boa. Tenho escutado muito boa música. E nós temos muito boa música portuguesa. E eu tenho escutado boa música. Ontem, até mais tarde, ouvir boa música, que é uma coisa que me encanta. Muito bem, mas eu agora queria ir aqui buscar a apresentação. Só um segundo, vou procurar fazê-lo rapidamente. Deve ser aqui. Ora. Muito bem, então, este era o artigo que me tinha calhado em sorte. Calhado em sorte? Não, foi o senhor que escolheu. Foi-me dado. Foi mais dado do que escolhi, porque na noite em que aconteceu este encontro com este artigo, já estava muito... com muita tristeza de não encontrar uma coisa que me dissesse alguma coisa de facto. Porque este artigo, de alguma forma, faz ecoar a reflexão que eu gostava de ter feito e que cheguei a falar sobre o tema da pornografia, mas no fundo é meu mesmo tema, porque o Papa João Paulo II, que é assim aquele a quem sigo com muita proximidade, tem nas catequeses de teologia do corpo 4 catequeses, da 60 a 63, sobre a questão da imagem, e é um pouco este o tema. Não é, eu penso que excede o âmbito, ou melhor, não excede o âmbito, excede o conteúdo, mas este é o tema. Este artigo é feito a partir deste livro do Fulton Sheen, que já, graças a Deus, encomendei, já chegou, e tem aqui a determinada altura, isto são uma série de conferências, ou seja, são a desgravação das conferências que ele fazia online, e a determinada altura tem aqui um pequeno artigo de 63 a 68, 5 páginas, sobre os 3 graus da intimidade. E é a partir daí que este autor, Dukuk, que é da África do Sul, salvo erro meu, faz a sua reflexão. E, portanto, no fundo, parte-se o objetivo de estudo do Dukuk é o pensamento de Fulton Sheen sobre, agora deixem-me aqui apanhar isto, sobre o modo como a rádio e a televisão se articulam no modo de comunicar e a sua comparação com a comunicação de presença pessoal, ou seja, de este face-to-face. E esta reflexão encontra-se no livro Life is Worth Living, do Fulton Sheen, e é esta reflexãozinha que ele toma, ele depois apanha algumas coisas que eu acabo aqui por tentar traduzir nos slides a seguir. Portanto, é a questão da intimidade, o tipo de intimidade que se alcança na comunicação. E, portanto, entre estar presente dentro do outro, como acontece no teatro, por exemplo, ou até numa conversa coloquial, ou num sacramento, que é presencial, depois as outras são já mediadas. E, no fundo, é o quanto esta mediação altera o modo de ver a comunicação, ou seja, de ver o outro
e de ver a comunicação a ser feita, ou seja, se altera alguma coisa da comunicação. E, portanto, ele começa a fazer uma pequena introdução, fala sobre a vida do... Isto é, no fundo, o articulado do artigo, e começa por fazer algumas indicações sobre noções de civilização moderna e graus de intimidade. Depois, uma fase da biografia do Fulton Sheen que eu desconhecia, de facto. A gente vê 2 ou 3 vídeos na internet, mas não tinha visto mais do que isto, e de facto tem uma vida muito, muito forte, não é? É preciso também saber que Fulton Sheen tem já um milagre realizado, e, portanto é um homem que há de ser beatificado em breve, embora a sua data da beatificação tenha sido adiada por tempo indeterminado, mas já há tudo, por causa de uma série de questões, penso especialmente políticas, e agora, e de facto é um homem santo, não é? E é um homem que teve uma presença muito grande na televisão e na rádio, primeiramente na rádio, obviamente, e depois na televisão, nos primeiros momentos da televisão, e portanto nos meados do século passado, e foi um homem que perdurou na televisão até já, quando digo meados, até os anos 80, 70 claramente, 80, lembro-me que o Papa João Paulo II foi ter com ele e portanto já em 81, salvo erro, e lhe agradeceu também muito o seu apostolado, porque pronto, com estes programas de televisão chegava a imensa gente. E, portanto, o que ele tenta explorar é estes lugares, a rádio, a televisão e a presença pessoal, como lugares de intimidade. E fala-os corresponder a 3 realidades. Ao escutar, como nós vemos aqui, aqui assim, ou seja, corresponder à rádio, à televisão e à presença pessoal, a este escutar, ver e tocar. E, de alguma forma, muito curioso, mas eu já posso falar sobre isso a seguir, porque daqui se vai também uma experiência litúrgica. Seria curioso de explorar depois numa sequência deste artigo, porque de facto esta é uma área de qual eu gosto especialmente e gostava de explorar depois também para o artigo que devemos de realizar. E portanto depois faz esta ligação do escutar ao Antigo Testamento e do ver e tocar ao Novo Testamento, a Jesus e à Igreja. É muito curioso falar esta questão do comunicador perfeito. Certamente poderei ir buscar com relativa facilidade a tese do Dom Nuno Brás da Gregoriana, não é? Salve erro meu. Sim, da Gregoriana, sim. Para poder elucidar este tema. Não, isso aí é uma afirmação da Comunhão de Progresso. Pronto, a minha ignorância chega a este ponto. Não, porque a tese do Dom Nuno é analisar os diversos esquemas e documentos prévios que deram origem à Comunhão de Progresso. Uhum. Ok. Eu ainda não, como é óbvio, como é notório, ainda não li. Não há. Não, a tese é muito boa, acima de tudo, porque mesmo que a gente não queira estudar aquilo a sério, ele tem uns anexos muito ricos porque ele conseguiu compilar todos os documentos prévios, ou os esquemas prévios, não é? Porque de alguma forma se entende qual foi a tendência e qual foi a evolução. Está editado aí em Lisboa pela Didascália. Ok, procurei. Pronto, e depois ainda faz aqui uma ligação à internet, mas de facto, como se percebe, para Fulton Sheen a internet ainda não era o problema. Portanto, a questão da imagem da internet ainda não era um problema. Ok. Portanto, Fulton Sheen identifica uma continuidade entre os 3 meios e estes 3 meios que é a presença, estes 3 graus no fundo, a presença na rádio, na televisão e a presença pessoal. E é muito interessante porque faz mesmo esta ligação, verifica-se com muita clareza. Aqui sobre a rádio diz, uma pessoa pode falar
Isto é muito curioso porque ele ainda é bastante naif na expressão, ou talvez não seja, não é como se fosse como era na altura e depois é capaz de ter ficado menos naif. Eu acho que ele via as coisas com uma pureza muito grande. A pessoa pode falar em poucos segundos com mais pessoas do que São Paulo em todas as suas viagens missionárias. Isso é uma coisa boa da comunicação pela rádio, na altura já era, e hoje nós vemos como um vídeo bem feito na internet pode chegar a milhares de pessoas, e uma boa produção, de facto, pode ser um ótimo lugar de anúncio, mas na altura a questão da rádio também era onde se via primeiramente, não é? Só que ele diz também tem o seu volte-face, diz quem escuta não consegue responder e, portanto, nunca conseguirá falar de volta. Quer dizer que nós temos aqui uma debilidade, que é não há retorno, ou seja, não há no fundo uma conversa. E por isso também isso exige uma clareza no discurso muito grande, com o risco da pessoa poder desligar completamente, ou seja, não se consegue cativar a pessoa pela presença, o que a presença física permite. Porque ele de facto faz, como digo aí nesse primeiro ponto, uma gradação. Eu posso ser, a rádio é um bom meio, a televisão é um melhor meio ainda e ótimo é estar presente fisicamente. Quando alguém vê, diz ele, vou citando coisas que ele fala, que o autor do artigo cita, quando alguém vê o sorriso, desculpem o meu mau português aí, as minhas gralhas, no rosto do outro, fica a saber que certas palavras não são para serem tomadas a sério. Quando os olhos não veem, os ouvidos estão aptos para serem mais sensíveis e críticos. E, portanto, há aqui uma falha também, não é? Depois, a isto liga-se de facto o escutar. O discurso é a somatização da alma. Tudo o que foi, o que é e o que há de ser, diz Fulton Sheen. A primeira linguagem do amor em que um fala e o outro escuta. Portanto, escutar é de facto um primeiro passo. E a isto ele liga depois também ao Antigo Testamento. Depois passamos à televisão. E o que o autor indica, de Fulton Sheen, é que a televisão capacita a audiência para testar a sinceridade do orador. Mas também fala, o autor, e por isso é que eu digo que Fulton Sheen parece aqui um bocadinho naif, não sei se seria de facto, é que esta linguagem tem uma mediação. E isso quer dizer que na televisão, apesar de eu já poder testar, isto é muito curioso, por exemplo, lembro-me de haver várias, mas há umas mais claras do que outras, agora não sei dizer os protagonistas, mas lembro-me que ficaram famosas vários debates em que, se não houvesse imagem, teria ganho o debate a pessoa que perdeu. Sei que há um muito famoso em que o orador está a suar. É uma coisa política. É um debate entre o Nixon e o que perdeu, não é? Em que o cameraman está contratado, está a soldo da campanha do Nixon, em que o Nixon aparece com uma caneta Bic, uma caneta frágil, né? Nós dizíamos Bic, e fala com os punhos fantásticos e fala com muita clareza, com muito devagar e ao mesmo tempo com muito rigor. Ao passo que o outro não só transpira, como está sempre a mexer as mãos. O que acabou por dar origem é que a imagem que passou apareceu um sério, portanto, um com pose de Estado e outro muito inseguro. Isso acabou por, dizem os teóricos, que acabou por determinar a decisão nas urnas. Ou seja, o que o autor o que diz é que há uma produção da imagem que é preciso atender, não é? Mas a intenção do Fulton Sheen, parece-me, é apenas de descrever um grau maior de intimidade.
E de facto ele pode existir, mas o problema mantém-se, que é a veracidade daquilo que se está a assistir. E de facto, hoje em dia, nós temos até, quando vemos, até na igreja, na televisão, na eclésia, etc., vemos pessoas falar e muitas vezes até conhecemos os protagonistas e verificamos que aquilo que estão a dizer pode não corresponder exatamente à verdade, mas fazem-no tão bem, ou seja, dizem tendo em conta que estão a fazer uma linguagem. Aliás, eu lembro-me de ter estado quando foi ainda tive uma outra sessão de acompanhamento para poder falar em público e uma das coisas era contornar isso, quer dizer, eu tenho uma mensagem que quero transmitir e apesar da pergunta ser esta, eu tenho que dizer esta mensagem. E portanto, o chamado R+1, em que eu respondo ligeiramente àquela pergunta, mas faço imediatamente a seguir a resposta que eu quero. O +1 é aquilo que eu quero dizer. E, portanto, há aqui, de facto, uma manipulação possível e que pode retirar esta... E o autor faz nota disso. E, portanto, de alguma forma, em sentido mais simples, como dizia, se ganha com este ver. E ele começa a falar, é muito curioso, porque começa a falar do amor e dos namorados e dos casais e de como esta comunicação do ver, como nós queremos de facto ver e como o enamorado deseja ver as palavras nascer dos lábios, a interpretar o rosto, identificar o olhar, a sinceridade de caráter, da expressão da face. A comunicação entre as pessoas começa a ser intensa e vibrante quando a imagem do outro é impressa na nossa mente e gravada no nosso coração. E, de facto, o aumento da imagem traz mais intimidade. Pois, a mais íntima forma de relacionamento com a audiência acontece quando existe não apenas uma comunhão de personalidade com personalidade, ou seja, por esta questão da imagem, mas também uma troca de ideias que é a marca que distingue o homem do animal. Aqui eu penso que o que se clarifica é que, de facto, quando a relação é presencial, importa não só que ganha-se tudo, ou seja, chega-se ao topo, e por isso ganha-se não só a questão do ver, mas a identificação mais real do tema e da intenção de quem nos fala. E por isso a questão do tocar. Na ordem dos sentidos, tocar é o ponto mais alto do contacto entre as pessoas. E de facto assim o é, e é fácil de compreender. Aqui a questão do Antigo Testamento, Deus falou, para encontrarmos o conteúdo da transmissão temos de o buscar no Antigo Testamento, como a rádio, um discurso sem a visão, isto é muito curioso como expressão. No mistério da encarnação, Deus foi avistado. Depois, de facto, ao falar da rádio, o autor revela que Fulton Sheen estava consciente da facilidade de transmissão por meio daquele canal, mas também da facilidade que aquele que escuta tem em determinar a relação, desligando ou mudando de canal. Sheen sugere ainda que a escuta sem a imagem pode ser mais adequada para a compreensão da realidade que está a ser transmitida. Isto é muito curioso, porque o que acontece é que, e o que vejo é que, de facto, a gente diz, há uma imagem que diz mais do que 1000 palavras. E eu teimo em dizer que isto é uma mentira. Porque a imagem tolda a capacidade de chegar à verdade, de alguma forma. Mas isso já é uma interpretação minha. Que não difere muito do autor, só não digo o nome do autor, que tem um nome esquisitíssimo, eu ainda não aprendi a dizê-lo, mas o autor do artigo, mas eu acho que é mesmo assim, ou seja, que um discurso bem articulado consegue ser mais claro do que uma imagem, por mais chocante que ela possa ser
porque senão deixamos de estar no nível da racionalidade para estar também no nível dos sentidos e dos afetos. A televisão, por adicionar a imagem ao som, acrescenta o dado objetivo, que é a informação que se quer transmitir, ao dado subjetivo, ou seja, a sinceridade daquele que transmite a informação. E isto é muito curioso. Esta é uma coisa também que encontro na metodologia do corpo, que é a questão do objetivo e do subjetivo, e, portanto, da necessidade de a mensagem que se quer, o sujeito, o subjetivo que acontece no interior, possa ser transmitido e também por meio de uma visão de algo objetivo. E eu te adverto que a realidade não é apenas o que passa pela lente, mas existe toda uma equipa que monta o cenário e realiza o filme. E nesse processo pode manipular a informação. Portanto, um bocadinho aquilo que eu estava a dizer também há pouco. Como conclusão, dizer, há uma gradação da intimidade. E há este alerta para o problema da televisão e da performance. E ele foi um performer durante muito... Ele foi bispo titular, salvo só 2 anos. Estou a ficar sem bateria. Portanto, era de facto uma experiência muito dele. Só dizer aqui, o livro parece citado aqui nesta versão de Mumbai da Paulus, mas eu já tenho esta versão e que aparece noutras páginas. O professor também deu-me aqui este artigo do Walter, sobre a questão da mediação, que estou também a trabalhar, e vou trabalhar também a teologia do corpo, isto na realização do trabalho futuro. E só dizer aquilo que queria dizer sobre a questão da liturgia. Tenho só receio que possa ficar sem bateria, mas que é, a liturgia também tem isto, não é? Que é, primeiro escutamos, depois vemos acontecer o mistério de Cristo e depois comungamos. E isto tem a ver também com uma gradação da realidade, não é? Que é muito interessante verificar. Deus Nosso Senhor prepara desta maneira, e eu acho que ele identifica também isto. Ou seja, primeiro há de facto um pensamento, depois uma palavra que é escutada, depois a verificação do ato de Cristo, do sacrifício de Jesus, e depois a comunhão dele. E nisto há também uma gradação, que é muito bonita de verificar. Mas agora fico disponível para as vossas perguntas, enquanto vou por aqui. Quem toma a dianteira? Enquanto vocês então articulam a vossa reflexão, eu perguntava ao Miguel, da reflexão que fez a partir de Fulton Sheen e do texto que leu e da sua própria experiência, se considera que nos meios digitais se deve privilegiar a imagem estática ou em movimento ou a palavra. Qual lhe parece que é mais assertivo para utilizar numa presença digital que queira ser potenciadora de uma experiência de transcendência? Eu acho, pronto, é mesmo uma coisa pessoal, ou seja, é uma coisa mais da minha reflexão. Eu acho que a imagem, o movimento da imagem, prejudica a atenção. E, portanto, eu acho que mas, por exemplo, ter uma imagem de referência à qual eu possa olhar. Ainda há pouco estava a ver uma imagem, uma conferência, uma entrevista, e nessa entrevista tinha uma imagem com a entrevistadora. E eu, quer dizer, se preciso fixar alguma coisa, fico ali, mas no fundo estou a interpretar aquilo que me está a ser dito. Se tivesse
se fosse acrescentada do movimento das duas pessoas a falarem, eu acho que prejudica a interpretação, porque, a não ser que nós não sejamos muito limitados intelectualmente, vamos falar para massivamente, eu acho que pode ir mais longe. A rádio tem mais poder comunicativo, penso eu, do que a imagem, porque é mais sugestiva, ou seja, faz trabalhar mais o intelecto, e por isso, como faz trabalhar mais o intelecto, sugere, e o resto é trabalho nosso. De contrário, quando é com uma imagem, fica apático, não é? E portanto há uma certa apatia que se gera, porque estou a ver tudo e a tentar apanhar tudo como se fosse a realidade. E esse é um dos problemas, é a colagem daquilo que vemos à realidade. Quer dizer, aquilo que eu estou a ver naquela tela é a realidade. E quando não é, a realidade é acima, ou seja, é a presença, a presença real da pessoa, e não aquilo que ela quer projetar para mim, não é? E portanto, eu acho que para ser a maior eficiência em termos massivos, é capaz de ser no máximo, ou seja, aquilo que hoje se vê muito nos podcasts, não é? Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar mais a comunicar. Mas pronto, é aquilo que até onde eu chego. Eu acho que, porquê? Porque acho que a comunicação por meio do vídeo é uma coisa que tem que ter um objetivo muito claro, porque senão, e portanto é uma coisa trabalhada. O vídeo o cinema, vamos dizer assim, é uma coisa trabalhada, tem que ter uma envolvência tão grande dos sentidos e tudo mais, que ou tem uma linguagem, ou tem um objetivo muito, muito claro, muito simples, e eu acho que quem a usa e sabe usar, faz nesse sentido. É usar, hoje em dia quase que usamos de flash, não é? Para poder chegar, porque a mensagem é muito curta, e na televisão tem que ser mesmo muito curta para se conseguir só dar aquela coisa e a pessoa não se perder. Pronto, isto é um bocadinho confuso, mas não sei se... Muito bem. Digam. Alguém a dizer alguma coisa? Eu não. Não percebi, ouvi qualquer coisa. Não interessa. Ok. Também ninguém quer falar? Eu só queria então dar o feedback ao Miguel, que eu efetivamente penso um bocado como você, e uma imagem vale por 1000 palavras. É verdade. Não sabemos qual das 1000 é correta. Por isso, qualquer imagem para ser usada tem que ter uma legenda. E a legenda é aquela informação que o autor dá, que diz: eu quero que você leia esta imagem das 1000 possibilidades, eu quero que você leia nesta perspectiva. Por isso, em termos de transmissão da fé, eu penso que a imagem pode e deve usar-se quando se usa, por exemplo, como monumento, como lugar de memória. Estamos agora no mês de maio, mês tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora. Não está mal que nós coloquemos a imagem de Nossa Senhora que está, por exemplo, na nossa igreja paroquial. Porquê? Porque ao rezar, e depois quando eu passar por ela, eu vou associar, eu vou-me recordar. Agora, fazer uma imagem para preencher os vazios, isso aí acaba por distrair. Aquela distinção clara é que a rádio informa, a televisão seduz. A televisão, a imagem animada, o cinema, entra de uma forma inconsciente em nós. Ao passo que a rádio e o texto, quer seja lido, quer seja falado, é aquilo que o senhor dizia, entra em nós, mas nós temos que trabalhar. Temos que nos apropriar do que está a ser dito para depois podermos usar. Penso que o modo como o senhor estava a refletir é no caminho certo.
Muito obrigado. Vamos É uma então coisa agora. interessante. Daniel. Não, peraí, que o João. Desculpa lá, João. Não, deste bispo, porque também há uma dimensão muito, muito forte nele, que era o uso do humor, ou seja, era um homem que tinha uma capacidade comunicativa assim, fora do normal, e usava muito bem o humor, e portanto, habituado a grandes massas, criava uma empatia que é difícil de reproduzir, acho que não depende aqui tanto do meio que ele usava, porque ele soube se adaptar aos meios, e quando falava em televisão, curiosamente aparecia com toda a pompa, quase como se estivesse em ato litúrgico, e pronto, usava o seu quadro e os seus esquemas. Portanto, é muito interessante estudar como é que ele usava a própria imagem, a sua própria imagem para comunicar. E depois a utilização do humor num contexto televisivo pode não ser fácil e pode ser mal interpretado, e etc., com o perigo que é o recurso desse mesmo humor, mas com a atração que isso provoca. Outra coisa engraçada seria outro bispo do género atual, é o Bishop Barron, que tem uma presença na internet, né? Com muita força. Pode ser interessante, não sei, fazer a comparação num tempo, mais ou menos dentro da mesma cultura, em épocas diferentes, usando os meios que têm ao seu alcance. Muito bem. Obrigado. E já agora também temos as conversas em família do Marcelo Caetano, também com vocês sois todos muito novos, não vos recordais disso, mas pronto, tudo bem. Ok. Daniel. Fazíamos conversas? Havia sabe que o Marcelo Caetano tentou fazer uma certa abertura de regime. E então o que ele fez foi, no único canal que havia na altura, à noite, de vez em quando, ele falava à população, explicava o que é que ia fazer, o que é que não ia fazer, no fundo fazia um certo doutrinamento. E que chamavam-lhe conversas em família, em que ele aparecia com uma pose sentado, mas com uma pose muito, muito de estadista, a falar ao estilo do Estado Novo, puro e duro. Muito bem. Daniel, vai apresentar ou nem por isso? Vou sim, senhor. Estou aqui com... o meu computador está aqui. Eu queria... O professor poderia pôr, faz favor, o meu PowerPoint, se puder fazer? Eu não sei onde é que ele está, pá. Então... eu não sei como... Abra o PowerPoint e depois, no partilhar ecrã, escolhe o PowerPoint que já está aberto. Tem que abri-lo antes. Está-me a ouvir, Daniel? Sim, estou a ouvir, Sr. Professor. Percebeu o que eu lhe disse? Sim. Agora vou para aqui. Isto aqui fugiu-me aqui algumas opções, mas... Estou com uma pequena dificuldade, mas eu já me oriento aqui. Está a correr bem, Daniel? Estava a correr bem até há pouco tempo. Olha, está a ver aí onde tem o desenho no rodapé, onde tem o desenho da bateria? Sim. Era aí, tinha que carregar aí para apresentar o PowerPoint.
Até que temos um partilhar tela. De manhã fiz assim, partilhar tela. Claro, e está bem. Nós já vimos o seu PowerPoint, pá. Aqui Outra está. vez. Ok. E agora... Agora está a funcionar bem, Daniel. Eu queria que saísse uma parte aqui, mas eu já... Não, não, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo. Ok, Estás a ver? está a funcionar. Ok. Eu peço desculpa por este bocado. Dizer que eu escolhi um artigo de 2019 de Marco Túlio de Souza, intitulado Peregrinação e Mediatização. E este autor é um jornalista e participou na terceira Semana Internacional de Pesquisas em Mediatização e Processos Sociais. E por que escolhi este tema? Escolhi este tema porque eu sou um peregrino e, tendo em conta o objetivo da nossa cadeira, que é saber se a experiência, se esse processo de mediatização pode ou não contribuir para uma experiência de transcendência, então eu achei por bem trabalhar nele. E o autor, portanto, trabalha com vários autores. Ele faz uma espécie de ecleticismo, trabalha com vários autores para tentar uma definição ou então uma sistematização do que é uma peregrinação mediática. Este é o objetivo. Sistematização, isto é, refletir como a peregrinação se tem transformado na sua relação com os processos mediáticos. E para isto ele fala de dois autores. Para começar, Daniel Dayan e Coudray. Daniel Dayan analisa as viagens do Papa João Paulo II, São João Paulo II, ao estrangeiro, denominadas peregrinações, e ele conclui que o evento Visita Pascal, ao ser televisivo, faz perceber duas cerimônias, uma in situ e a outra que transcorre por televisão. Isto levou a Daniel Darlan a afirmar que há um telespectador, um peregrino, que não está, portanto, in loco. Quem não é exclusivamente católico ou até pertencente a uma religião. Desta forma, é possível identificar, no seu contexto, uma distinção de três tipos de peregrino. Primeiro, o Papa, que é um peregrino que sai do Vaticano e vai até ao local de peregrinação. Outros são os peregrinos que saem de suas próprias casas e vão ter com o Papa. E, por fim, temos um telespectador peregrino. Assim, surge uma outra definição de peregrino que resulta do contacto com os mídias. Portanto, Dayan alarga o conceito de peregrinação. Há um outro autor, que saímos já do telespectador peregrino à peregrinação mediática. Isto leva-nos à seguinte questão. Todos os que se engajam na transmissão poderiam ser interpretados como peregrinos? A resposta afirmativa a esta questão, não colocada pelo autor, implicaria secularizar a noção de peregrino. Deste modo, a vinculação religiosa deixaria de ser uma como... Aqui é um erro escrito, mas eu queria dizer assim, deixaria de ser a condição sine qua non para que houvesse uma peregrinação ou então um peregrinar. Avançamos. Tem ainda uma outra perspectiva, que é a perspectiva de Coudray. Coudray diz assim, que peregrinar é uma jornada feita por um conjunto de indivíduos a partir de valores axiomáticos comuns, não necessariamente relacionados com uma organização religiosa.
E ele vai falar mesmo que a peregrinação tem a ver com aspectos políticos, tem a ver com aspectos... Isto quando eu estava a preparar a título de brincadeira, e eu disse, afinal, quando eu vou ao estado do glorioso, vou fazer uma peregrinação. E quando estiver lá dentro, estou numa celebração. Portanto, Kuldre alarga a noção de Dayan. Perspectiva de Michaelos aborda um conjunto de práticas religiosas em ambiente digital, entre elas velas virtuais, terços virtuais e cyberperegrinações. Portanto, percorrer o caminho de Santiago pelo Google questiona se nesta cyberperegrinação é possível ter uma experiência de transcendência. A resposta é negativa. Segundo Michaelos, a experiência que resulta a experiência religiosa não resulta em transcendência, mas apenas em consumo de imagens. Para Michaelos, a cyberperegrinação consiste em percorrer caminhos digitais por meio de softwares que simulam um espaço físico, mas que não têm assim grandes efeitos a nível de transcendência. Portanto, é um consumo de imagem. Temos ainda aqui um outro autor, se chama Aguiar, que diz que a peregrinação mediática ou mediatizada tem a seguinte componente. 3 variantes. Uma que é a da autenticidade, outra que é a desterritorialização e a outra que é a acessibilidade. Aqui, na primeira autenticidade, valoriza-se mais os aspectos espirituais em vez do físico. Portanto, uma imagem fala por si. Uma imagem tem um código linguístico que pode traduzir uma experiência de autenticidade. Depois fala o segundo ponto da desterritorialização. Os novos espaços sagrados não são vistos como que não são vistos como simulacros, mas como ecossistemas forjados por um software. E na acessibilidade, ele diz que o espaço sagrado torna-se mais acessível a todos, para cristãos e não cristãos. Portanto, os mídias ampliam as possibilidades de peregrinar. Porque podemos peregrinar quem quer que seja. Reconfiguram o modo como os sujeitos se relacionam com o tempo e com o espaço. Modificam a ideia do que é o peregrinar e o ser peregrino. Portanto, não tem a ver só com questões religiosas. E quem pode peregrinar não é só um religioso, mas qualquer pessoa, e até de diferente credo, pode fazer uma peregrinação. Por último, conduzem a uma maior autonomia da atitude de peregrinar em relação às instituições religiosas. Mediatização, um conceito para se pensar a peregrinação. A perspectiva eclética de Gomes diz que o peregrinar mediatizado poderia incluir desde a peregrinação mediática de Kuldre, que deriva de um ponto de entretenimento, o caminhar virtual abordado sobretudo por Michaelos e o telespectador peregrino abordado por Dayan. Portanto, aqui este Gomes vai muito mais longe e engloba a todos. Resumindo, se dá articulação entre processos mediáticos e processos sociais que geram uma transformação e uma mudança. São tais transformações que o conceito de mediatização ajuda a compreender. E até temos aqui uma outra autora, que é Viviane, portanto, está Viviane, por ela propõe examinar os modos como os processos mediáticos afetam os rituais e práticas religiosas. Para Viviane,
ela diz que desde que as primeiras transmissões radiofónicas da Romaria da Medianeira começaram a ser transmitidas, a Romaria sofreu imposições do virtual. A mediatização, através de muitos campos sociais, políticos, econômicos, sociais, enfim. Para Viviane, quando um evento é mediático, sofre automaticamente transformações. Portanto, o peregrinar, ao ser mediatizado, sofre uma transformação enorme e passa a ser mais acessível a um determinado número de pessoas que não são só cristãos. Uma vez que a peregrinação religiosa é configurada com a narrativa mediática, passa-se a despertar um interesse por um peregrinar que não é só devocional, mas que pode estabelecer vínculos via meios de comunicação. Surge assim uma nova espiritualidade online. Alguém que está à distância, como por exemplo aqui o nosso amigo, o nosso colega, que está no Brasil, pode entrar em contato conosco e então encurta, por assim dizer, a noção de espaço. O segundo objetivo é uma apreciação crítica que eu faço deste trabalho, já estou mesmo no fim. A apreciação crítica tem aqui 3 pontos. Não se justifica propor uma concessão fechada de peregrinação mediatizada. Esta não se trata de um produto acabado e congelado no tempo, visto que é suscetível às ações dos sujeitos e dos campos sociais e os seus próprios contextos. Reconfigura-se a noção de espaço. Os aplicativos que instituem outra relação do peregrino, são os aplicativos. Estamos a falar aqui, a distância ganha novas expressões a partir do uso de software que permitem aos sujeitos percorrerem distâncias digitalmente, imagens que simulam o trajeto até o espaço físico, como por exemplo o GPS. E, para terminar, temos aqui a noção de peregrino mediatizado não se confunde, não se resume ao caminhante que simplesmente usa o smartphone. Diz respeito às suas motivações mediáticas, ao percurso que cria mediaticamente e que percorre via média. Estou? Estamos, sim, senhor. Sim, senhora. Estou agora... de manhã já tive aqui dificuldades em sair disto, mas... Me estão a ver, ou pelo menos... Sim, acompanhamos bem. Pronto. Então, é isso. Muito bem. Muito obrigado, Daniel. Já terminei. Agora Alguém quer fazer alguma reflexão ou alguma partilha? Intervenção? Não tenham medo E há uma coisa que me ficou no ar quando o senhor fala, que é isto. O que é que o senhor entende por peregrinação? Eu não, são os autores. Peregrinação deve estar a ver com caminhar a pé. Mas como é que há um caminhar a pé numa realidade que não tem espaço? Aí vem, a pergunta é interessante. Eu sei, foi o que eu fiz. Se pode caminhar num espaço virtual através de softwares que os próprios autores chamam por peregrinação mediatizada. Tanto que perdemos a noção do caminhante, perdemos a noção do a pé, mas ganhamos a noção de espaços, de imagens
que simulam um percurso real. Ok, uma espécie de um avatar, mas a minha pergunta ia noutro sentido, poder-se-á considerar uma peregrinação mediática? Por exemplo, um site que agora durante o mês de maio, por exemplo, coloca diariamente uma reflexão mariana? Aqueles que diariamente acompanham esse site estão a fazer uma peregrinação, na sua perspectiva? Sim. Estão a fazer uma peregrinação, por quê? Porque a peregrinação, tendo em conta os processos digitais, elas nos fazem, têm uma perspectiva de contemplação. Portanto, o professor, na exposição passada, falava de uma imagem, meteu, por exemplo, a imagem da paróquia, e que nos leva automaticamente, quando passarmos por lá, a esta realidade. Normalmente, para quem já vai, por exemplo, a Fátima, ou quem já foi, ou para quem já tem ouvido falar de Fátima, e neste contexto até de pandemia, pode fazer uma peregrinação mediatizada. Muito bem. Muito bem. Mais alguém quer intervir? Mas eu aceito correção, eu estou para aprender, não para ensinar. Eu achei muito interessante esta ideia do que é que entendemos por peregrinação, e eu diria que a peregrinação seria um caminhar para Deus, um aproximar-se de Deus, e isso não requer necessariamente passos físicos, não é? E portanto é mais em termos de... Eu fiz um trabalho hoje de manhã, quer dizer, apresentei um trabalho hoje de manhã sobre conversão, que também tocava aqui estes pontos do aproximar-se de Deus e do caminhar a Deus. E não é propriamente preciso caminhar para se fazer este movimento, não é? De aproximação, parece-me. Estamos de acordo? Sim, Joana, é isto. No fundo, se eu não disse isso, eu queria dizer exatamente o que disseste. Disseste o que eu quis dizer por outras palavras. Ou seja, a pergunta como o professor é exatamente isto. Nós fazemos uma peregrinação. É exatamente. Não requer só passos físicos e firmes e bem assentes no chão. Está o Manuel que quer dizer alguma coisa. Esta tarde, nas notícias, quando se dizia que não haverá peregrinação dia 13 de maio em Fátima, também o reitor de Fátima veio à televisão dizer que os peregrinos estejam em casa, estejam onde estão e... Manuel, não estamos a ouvi-lo. Não sei se... Mas o meu microfone está ligado. Agora já ouvimos, mas é que a internet está muito baixa. Pois, dizia eu que... Tente tirar a imagem para ficar com melhor rede de operação. Dizia eu que esta tarde, quando se dizia que não haverá peregrinação dia 13 de maio em Fátima, o reitor de Fátima, do santuário, veio à televisão dizer que, olha, estejam lá os peregrinos onde estiverem e façam uma peregrinação espiritual. E, portanto, com esta exposição que o Daniel nos acaba de brindar, eu percebo, portanto, a peregrinação por esta via como sendo, portanto, também uma caminhada espiritual, mas, sobretudo, introspectiva, que nós podemos fazer em contato com as redes. E, portanto, vamos acompanhar a celebração pela televisão e sentiremos, portanto, todos os efeitos, mesmo sem estarmos presentes fisicamente lá, como que se tivéssemos peregrinado nesse contexto. Tem os seus matizes. Muito bem. Vamos então agora escutar o Darlan, a ver o que é que ele nos vai falar a partir dos textos do seu país. Estamos a ser invadidos pela América Latina, mas enfim, não há de ser nada. Professor, antes, não sei se é possível, mas... Diga, Miguel.
Mas eu discordo. Discorda de quê? Acho disto de se peregrinar, porque se faz equivaler a peregrinação a um exercício espiritual, aos exercícios espirituais, não é? Se eu fizer uma meditação é suficiente, eu diria que uma meditação é uma meditação, tem todo o seu valor, mas não é uma peregrinação. Eu acho que uma peregrinação tem um caráter físico que não pode ser deixado de fora, com o risco de perder concretude, quer dizer, perder porque uma metanoia, uma conversão espiritual pode acontecer por uma meditação. Não estou em nada contra isso. Não lhe consigo chamar em todo o sentido, com toda a propriedade, peregrinação espiritual, mesmo com este epíteto, peregrinação espiritual, a uma realidade que não implique caminhar de um lugar para o outro. Porque essa caminhada não é uma coisa, não é uma realidade alheia ao significado de peregrinação. Se pode deixar de fazer peregrinações e propor apenas meditações, pode. Que a experiência não é a mesma, nem no caminhar, nem na mutação que possa acontecer, por causa das dificuldades do caminho, por causa do facto de estarmos longe dos nossos e das nossas coisas, das nossas comunicações, do nosso dia-a-dia. Tudo aquilo que possa ser um retiro espiritual é uma coisa, com tudo aquilo que ele possa importar, ficando no mesmo lugar, ter no silêncio do nosso quarto. Uma peregrinação deverá ter este caráter físico por causa, eu diria especialmente por causa do mistério da encarnação, ou seja, o mistério da encarnação implica que o meu corpo faça também ele um caminho e não basta apenas uma realidade espiritual ou uma mutação, uma meditação, por mais profunda que ela seja, sobre um qualquer mistério de Jesus ou de Maria. Eu acho mesmo que quer dizer, não é a mesma coisa, dizia-se aí, agora, é a mesma coisa, uma meditação e a experiência de chegar a Fátima, depois de uma peregrinação, coisa absolutamente única. Sim. A experiência de caminhar até Fátima, especialmente como nós sabemos, os últimos quilómetros, traz uma vida espiritual, exatamente pelo seu aspecto físico, traz uma vida espiritual que qualquer meditação no silêncio dos nossos quartos ou de uma sala de um retiro não traz. Um retiro, os exercícios espirituais trazem outras, que não esta. É a minha perspectiva. Desculpa, Miguel. Concordo consigo, tens plena razão, sim, tens plena razão quando dizes isso. E até porque vimos nas nossas aulas que o objetivo do cristianismo é estarmos em comunhão e não estarmos conectados. Não é a mesma coisa. Quando dizes não é a mesma coisa, tens razão. São perspectivas diferentes. Mas também o peregrinar virtual tem o seu não sei o quê, que deixa um rastro de beleza, um rastro de bondade e até poderíamos dizer até um rastro de estamos a fazer um percurso de A a B que nos leva a estar próximos do sagrado. Já agora partilho consigo aqui porque eu tenho aqui 3 paróquias, mas são 5 lugares de culto. E a primeira missa começa dominicalmente, no domingo começa às 8. O senhor, é um senhor Miguel, também tem o seu nome, é castiço, ele é lá do norte, é de Viana do Castelo. Disse-me, São Padre, eu sempre ouvi dizer que essa coisa ali de missa pela televisão não vale nada, não, e agora estão todos a aconselhar que devemos ficar em casa. Senhor Padre, olha, cá para mim, agora eu fico deitadinho na cama e tal, eu já não vou mais à missa e tal, e afinal vale na mesma. Bem, mas também já ouvi tudo. Ou seja, tem razão, mas também quem propõe o peregrinar mediático tem razão também. Obrigado. Muito bem. Darlan, diga de sua justiça. Todos estão a ver a... Sim. Perfeito. Só 2 adendos. Caso vocês ouvirem um barulho de bomba atômica,
furadeiras é porque tem uma reforma aqui no condomínio na frente. Então, até agora está em silêncio monacal. É uma questão de terminológica, quando eu falar mídias, se refere à média, porque o autor se utiliza desse vocábulo. O português da América escreve mídia. O português da Europa escreve média. Então, se eu falar mídia... Sim, não há problema nenhum. Aliás, eu fiz aqui há dias um texto, acabei a submissão de um texto, e uma das críticas que me fizeram, que o revisor me fez, foi que eu dava erros ortográficos. Eu fiquei com os cabelos que me restam em pé, não é? Depois é que percebi que era a questão dos média. Eu escrevia média, não é? E ele dizia que ia ser mídia. Está bem, eu corrigi. Então, vamos lá. Peço perdão se eu me empolgar um pouco, eu falo um pouco rápido. Então, vou tentar falar de maneira mais pausada, mais suave. O artigo que eu escolhi para reflexão e fazer a recensão se chama Geografia, Religião e Mídia, Novas Interfaces do Sagrado na Era Hipermoderna. Esse artigo ele foi recolhido da revista Rever, que é uma revista de estudos de religião, em parceria com a PUC de São Paulo e com a UCP, como tem como objetivo um debate epistemológico sobre as ciências da religião. Sobretudo, essa revista, nesse índice, tem como debate, como índice temático, a questão dos espaços geográficos e as suas fluidezes. O autor que eu estou trabalhando é esse senhor, que é o Jefferson Rodrigues de Oliveira. Ele é doutor em Geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz parte de dois núcleos importantes, que é o PEAGERC, que é o Programa de Extensão e Estudos Avançados em Geografia, Religião e Cultura, e o NEPEC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura. É interessante o artigo porque não é um teólogo, não é um religioso que está falando sobre religião, não é um teólogo, um religioso falando sobre religião, mas como que a geografia analisa o espaço geográfico, como a geografia da religião analisa o espaço sagrado. E isso é um projeto da sua tese, porque a tese dele, até fui pesquisar um pouco, é intitulado como In On and Off da Fé na Hipermodernidade, a Religião e as Novas Interfaces do Sagrado na Era 2.0. Um exemplo do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, para vocês sintetizarem, é o Vale da Fé, do eixo da fé no Brasil, porque fica no estado de São Paulo. Ali se concentra o maior santuário mariano no Brasil, que fica Aparecida. Logo, assim, em 5 quilômetros, fica o santuário do Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro, e também o núcleo da Canção Nova, a sede da Canção Nova, e também a igreja sede da Renovação Carismática Católica. Então, é um ponto de grandes peregrinações, de fluxos que por ano chegam a 12 milhões. Então, ele analisa, de fato, como que esse espaço geográfico, esse espaço religioso é importante para a geografia. Porque até a década de 70 se imaginava apenas o espaço físico. E com a geografia cultural começa a entrar uma nova dimensão de espaço, que ele utiliza erroneamente o conceito virtual, o espaço virtual e o espaço imaginário. Então, a partir disso, a preocupação dele é, de fato, como que esse homem religioso ele se lida com esse espaço geográfico. Como que a experiência do homem religioso ele transcende não apenas o espaço geográfico, mas também o espaço midiático. Então, ele tem como referências, ele cita três autores, que é o Zygmunt Bauman, a questão do conceito de modernidade líquida, a questão das relações, a falta de solidez, de fugacidade, não existe um referencial sólido, então há uma questão de liquidez e fugacidade. O Gilles Lipovitsky, que é o termo que ele utiliza no título, que é a questão do conceito de hipermodernidade, o prefixo hiper, no sentido de grandes eventos, de um certo exagero, colocando-se uma cultura de massa, ou seja, a pessoa trabalha e consome aquilo que trabalha. Há um grande consumismo. Ele coloca isso como um termo de capitalismo estético, capitalismo artístico, ou um capitalismo transestético, tendo como um grande apelo o emocional, as imagens. E a Zeni Rosendahl, que foi a sua orientadora, né, que tanto do mestrado como do doutorado, onde ela se utiliza da questão do espaço sagrado e o espaço profano. Então, a importância dos espaços sagrados,
o sentido de santuários hierofônicos, o sentido de como essas manifestações são importantes para o local, para a geografia, seja no seu campo político, econômico e social. Porque quando existe uma grande peregrinação, não é apenas um grande fluxo de peregrinos, mas ali se alimenta de uma grande economia, seja porque tem que ter um staff de pessoas que acolham esses peregrinos, existe uma hierarquia, existe também uma economia local. Um exemplo disso, quando não tem esses espaços, um exemplo recente no Brasil, foi o caso de Goiânia, do caso que é muito forte, infelizmente, o espiritismo lá, a questão de João de Deus. Era uma cidade, se eu não me engano, é Lusiana, então a cidade toda se fixou em torno desse homem, porque vinham muitas pessoas do Brasil, até fora do país, para fazerem rituais de cura. E quando foi descoberto que ele era um impostor, realmente quase 80% das hospedarias, dos restaurantes fecharam por conta da falta dos peregrinos. Então, esses são os 3 grandes autores que o autor cita, de fato, que tem uma certa influência no seu pensamento. Vou tentar ser mais sucinto. O artigo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, a geografia da religião como campo de investigação e transformação, onde ele coloca, de fato, a importância da experiência religiosa no âmbito da geografia, que reconhece a questão simbólica e também comunitária desse indivíduo que se exprime em um espaço geográfico. Então, nesse campo, a geografia e a religião se encontram numa dimensão espacial. Ou seja, até a década de 70 não existia, de fato, reafirmo, um conceito de virtualidade para a geografia. Então, a partir da evolução da década de 80, com a teoria da polivocalidade, se reconhece isso, a importância de dados não mais materiais, físicos, mas dados imateriais, como a fé, a transcendência, valores que até então na geografia não eram utilizados. Ele se utiliza dessa tese da polivocalidade. O que seria essa tese da polivocalidade? Seria a importância de várias disciplinas em torno de um objeto, ou seja, como que a geografia, de fato, pode se beneficiar à luz da filosofia, à luz da sociologia, à luz da psicologia. Então, essas ciências atravessam não apenas uma interdisciplinaridade, no sentido de comunhão, de referências, mas no sentido de trans, ou seja, que ultrapassa um dado comum. E o segundo ponto do seu artigo são as novas transformações socioculturais na sociedade capitalista e hipermoderna. Então, ele analisa, de fato, como objeto específico, uma comunidade, nesse caso, a Canção Nova, e a importância da Canção Nova para um resgate de uma evangelização na comunicação dos seus fiéis. Então, ele faz um contexto pós-Concílio Vaticano II, que no Brasil houve, de fato, uma grande perda de fiéis por conta das novas teologias, das novas seitas protestantes, nesse sentido, que começaram, de uma certa maneira, a entrar nas comunidades. E a igreja, de certa maneira, se preocupadas, a renovação carismática começou, de uma certa maneira, se utilizar dos meios digitais, principalmente rádio, televisão e depois a internet, para espalhar a sua mensagem e, de uma certa maneira, comunicar de maneira eficaz o seu público. E aí ele faz a seguinte pergunta no seu artigo. Então, quais seriam essas consequências dessa interação entre religião e premodernidade? Ele fala o seguinte, que isso, de uma certa maneira, pode ser danoso, porque a gente começa, de uma certa maneira, a criar uma cultura de massa, onde há uma grande valorização de grandes eventos, não pela qualidade desses eventos, mas pela quantidade de fiéis. Então, a preocupação não é o que eu estou dizendo, segundo o Jefferson, o geógrafo, mas o que eu estou comunicando. Isso começa, de uma certa maneira, desestabilizar o ideal da mensagem. Então, começa a se preocupar em grandes shows, em grandes eventos, em grandes vendas, porque nesses shows se comercializam CDs, livros e produtos que acaba esse consumidor, esse fiel, consome e vira um ciclo meio que vicioso. Tanto que me recorda agora uma frase de Karl Jasper, né, que é interessante, que ele fala que muitas pessoas não querem pensar, só querem slogan e obediência. Então, a questão é, a fé, de uma certa maneira, ela não pode ser apenas aceita, mas ela também aceita no sentido, eu acolho essa verdade, mas ela só produz essa verdade também quando sou capaz de questionar. Talvez o que é importante seja não são as respostas, mas como eu faço essas perguntas, que é essencial para esse itinerário de fé.
E o último ponto do artigo dele é a questão da hipermodernidade digital, os novos aportes teóricos e metodológicos na ciência geográfica. Então, ele lança um dado em 2019, que eram 3,7 bilhões de usuários da internet, 3,7 bilhões de usuários na internet. Hoje, a última pesquisa, em 2020, são 4,1 bilhões. Ou seja, em 2019, para a gente pensar em um minuto, 4,5 milhões de pessoas assistiam por minuto o YouTube. Então, a importância, de fato, dos meios de comunicação na vida dos fiéis. Então, ele reconhece, de fato, a importância desse espaço digital na vida da igreja, como ele fala, da instituição. E ele coloca que, para ter essa experiência, é necessário antes um referencial. Uma experiência física, geográfica e também comunitária. Se eu não tiver essa experiência pessoal, como que eu posso ter essa experiência midiática? É necessário antes um dado ulterior. Assim ele termina o artigo, de uma certa maneira, porque ele coloca, a novidade do artigo dele, ele coloca de uma certa maneira, seguindo a sua orientadora, porque ela coloca a dimensão política, social e econômica. Ele acrescenta um novo dado, aí que está no artigo, que ele acrescenta a questão digital e das mídias. Então, articulando os principais contributos para a discussão do tema das mídias digitais e experiência de transcendência, eu cito algo que ele cita já no início do artigo, e que me fez, de uma certa maneira, ter pego, porque ele fala de um aplicativo chamado Confection, a Roman Catholic App. Segundo ele, é um aplicativo que você baixa pela Apple Store e por $2 você pode se confessar através desse aplicativo. Eu falei, como você pode confessar através de um aplicativo? Ele fala que isso existe um imprimatur, existe uma autoridade do bispo que chancela isso e que você pode, isso não substitui a confissão, mas existe uma confissão parcial, você pode ter uma confissão parcial. Eu fiquei meio assim, peraí, existe isso? É isso mesmo que o aplicativo fala? Fui na Apple Store, de fato, e fui pesquisar o que esse aplicativo é de fato. Então, segundo na face do aplicativo, realmente não é um exame, não é uma confissão, mas sim uma preparação para os sacramentos da reconciliação. Então, entende ao fiel, de uma certa maneira, prepará-lo, fazer um exame de consciência, sem substituir de fato o sacramento. Por que eu coloquei esse dado? Porque nós que somos, de uma certa maneira, conhecedores, e que muitas pessoas, quando leram o artigo, pensam, peraí, então a igreja, de certa maneira, está vendendo um aplicativo, e por esse aplicativo você pode se confessar os seus pecados. Nessa época hoje, principalmente do isolamento do Covid, realmente é muito necessário. Mas isso gera, de uma certa maneira, uma simonia, uma comercialização dos sacramentos. Então essa não é a intenção do aplicativo. Por que isso é importante para a nossa matéria? Porque cabe nós, de uma certa maneira, diminuir essa mitigação desses dados. Aquilo que talvez que o professor colocou na sua tese de doutorado e vem falado sempre nas aulas, uma capacitação e, de uma certa maneira, de agentes da pastoral específicos para lidar com esse ambiente que cada vez é volátil e, ao mesmo tempo, também muda de uma maneira muito grande. E se a gente não tiver pessoas capacitadas para isso, a gente vai perder, de uma certa maneira, a dimensão do evangelho. Um exemplo disso são as pessoas que cada vez mais não sabem utilizar os meios digitais. É um exemplo que eu recebi semana passada de uma live na Itália, de um padre que foi dar a bênção, um exemplo. E ele não sabia se conectar e ele ativou o filtro do Facebook. Então apareceu dando a bênção com uma roupa de ginástica, chapéu, com cigarro. Então, aquilo que deveria ser, de fato, a dimensão da bênção, do sentido do sagrado, começa meio que ficar como vira um meme na internet. Então, se perde um pouco o sentido daquilo que é necessário. Então, realmente, para você entrar num ambiente digital, é necessário você também ter um certo conhecimento e não vir de uma maneira tão ingênua. E um segundo contributo é aquilo que o Papa Bento XVI ele fala no Dia Mundial das Comunicações, que é a importância dos meios digitais, que é chamado a ter em conta também aqueles
que não acreditam, caíram no desânimo e cultivam no coração desejos de absoluto e de verdades não caducas, dado que os novos meios permitem entrar em contato com crentes de todas as religiões, com não crentes e pessoas de todas as culturas. A importância dos meios de comunicação, porque queira ou não, entram em todas as áreas. E me veio agora a mensagem do Papa Francisco, recentemente, para o Dia Mundial da Juventude, em dia 5 de abril, na Sexta-feira Santa, ele comentou que existem, de fato, muitas conexões, e precisei dizendo isso, mas pouca comunicação. Então, acho que é importante na questão midiática, na divulgação, não é a quantificação dessas conexões, mas, de fato, a qualidade da nossa comunicação. Então, como evangelizador, seja como sacerdote, ou como um leigo, como um consagrado, o que nós estamos comunicando a esses fiéis? É isso. Obrigado. Muito obrigado. Uma coisa que me lembrou foi talvez uma provocação do senhor, que talvez entra nessa questão do espaço litúrgico, que eu lanço para o grupo. A questão daquele artigo deixa eu ver se eu recordo o nome dele, do Luigi Guzzo, sobre na Moralia Blog, a web pode ser um espaço litúrgico. Então a pergunta que ele lança é essa: realmente, será que a internet de fato pode ser esse espaço litúrgico, esse encontro? Então ele faz alguns questionamentos e eu tenho minha opinião, tem algumas coisas que eu concordo, outras coisas que eu não concordo, sobretudo na questão da dimensão que ele tenta fazer uma certa, ele coloca entre aspas, da comunhão espiritual. Isso é muito perigoso. Abro a palavra para o senhor e para o grupo. Muito obrigado pela atenção. Para começar, ele é um canonista, é um jurista. Portanto, convém olhar com muita prudência sempre. Não é? E ele diz, a certa altura, cita aquela passagem que diz: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. A questão é se nós agora aqui estamos reunidos efetivamente ou não estamos. Podeis ligar os micros. Nós estamos todos nesta reunião ou não? Estamos todos no sentido de estamos com tudo o que somos ou não? Isso quando é que acontece, não é? Quando é que isso acontece? Pois, a questão é, nós, porque não temos todas as relações, todas as dimensões no virtual, dizemos que não. Mas muitas vezes no presencial também não estamos. Eu também estou aqui como o Darlan, estou aqui um bocado como se diz aqui no Minho, como ao tolo no meio da ponte. Não sei se é ir para um lado ou para o outro. Eu tenho para mim uma possibilidade de resposta, que é: a internet será efetivamente um espaço de encontro para aqueles que estão familiarizados com as tecnologias, ou seja, que têm de facto uma imersão na web. É muito pouca gente. Os novitos, os miúdos, talvez consigam isso. Para nós, pelo menos para mim, isso é uma realidade estranha. Mesmo houve uma fase que tive que fazer muitos trabalhos no Second Life, que fizemos congressos, uma série de coisas, mas aquilo é sempre uma coisa externa. Eu nunca estou ali. É sempre uma coisa externa. E em bom rigor, eu não me emergi naquele ambiente. Mas é certo que, para aqueles que se imergem nesse ambiente, pode ser um espaço de encontro. Pode ser um espaço de encontro. Mas não sei. Selfra, levantou a mão, quer dizer qualquer coisa? Desculpa, professor. Pode a resposta em inglês? Sim. Speak slowly, please. Okay. If I am getting it right, what we are discussing right now is the virtual reality and the effectiveness of an encounter in that reality. Am I right? Yes. Okay. I have been working on my paper now, and I would like to share a few things in the same line. Now there are, formerly it was transcendent reality, the reality, and the virtual reality. The virtual was basically on internet with technology. However, in the current context that we are in, we divide the virtual reality into two parts: the virtual
and the augmented reality. Hum. The virtual is basically, to use a very layman's term, animation. But augmented is what you just referred to, this encounter that we are having. Although it is not physical, we can't touch, we can't have a physical encounter, but it is augmented. It is almost real. However, it is not real. And that's what Mr. Darlan concluded with the message of Pope Francis to the youth. The similar message was also given by him on the 53rd, if I'm not wrong, message for World Communication Day, that's January 24th, yes, where he said that all these realities, the virtual, the augmented, have to lead us to real encounter, where we meet physically. That's the stand of the church. That's not my stand, but that's what it means. And that is one of the reasons that the church is still holding back on online celebrations of sacraments and other things, separate things. However, when it comes to reality and encounter, this is a reality that we are encountering right now through this app of Zoom. However, it is augmented reality. It is not real reality. It is a step higher than virtual, but a step lower than real. That's the place where we are right now when we encounter each other on this particular app. That's all I have to say. Thank you. Ok, thank you. À medida que o tempo vai avançando, vamos então agora ouvir, se não houver mais nada, vamos então ouvir o que é que o José, também conhecido por Tibas, tem para nos dizer. Liga ao micro, rapaz. Obrigado, professor e caros colegas, pela oportunidade. De facto, hoje é um dia particular para nós, na medida em que nos favorece vivermos esta realidade. Eu queria completar um pouquinho a ideia do colega que me antecedeu sobre o sacramento, antes de entrar na minha temática. Aquilo que dizia, temos dois riscos. O primeiro risco consiste na matéria em si, da confissão. O segundo risco, na modalidade de administrar este sacramento, porque exige uma confidência, exige o sigilo sacramental. Isto é que eu quis complementar naquela reflexão dele. E o nosso tema tem como título a naturalização da indústria cultural nos meios de comunicação religiosos de matriz cristã. É um artigo extraído de uma temática que foi uma tese filosófica cujos autores, Rodrigo de Souza e César dos Santos, são um deles é professor na Universidade do Brasil, concretamente salesiana, dentre outras universidades onde trabalha. E esta tese, este artigo, digo, foi publicado no ano passado. E tive acesso ao apoio do seu professor, temos que sublinhar, durante as pesquisas, que me ajudou a localizar rapidamente este tipo de artigo e propôs. O que é que de concreto o artigo nos proporciona para nós hoje? Qual é o fundamento da indústria cultural? Que é a palavra-chave que sobressai, indústria cultural, nos meios de comunicação e para o campo religioso. São três palavras, mas a central, indústria cultural. Diríamos para nós antes que a indústria cultural consiste na ciência, tecnologia e consumo. Três palavras. Esse esforço do uso dos meios de comunicação, mais componentes
e imponentes em todos os setores da vida e, de modo particular, no âmbito religioso. É um conceito que foi criado pela Escola de Frankfurt, em Germânia, na Alemanha. E este conceito teve os seus discípulos. Mais tarde, o Adorno, grande filósofo, grande pensador, faz uma crítica sobre o objetivo fundamental desta escola e deste projeto da indústria cultural, que tinha como objetivo prático, segundo Adorno, explorar, dominar a consciência, as massas, e a influência do capitalismo progressivo à volta do desenvolvimento econômico, querendo ou não. E assim, na verdade, este conceito cresceu imenso e teve a sua proporção até os nossos dias. Por exemplo, a qual o autor usa, ou os dois autores usaram este conceito na dimensão da vida religiosa, na dimensão das religiões. E é composto o artigo por 5 pontos. Indústria cultural como um conceito cambiante, que muda, e que se torna uma intensificação, a ressignificação. O campo religioso, que é a abertura e a adaptação aos tempos, ou conveniência e sobrevivência no novo cenário sociocultural. Mídia religiosa, como seara fértil para a naturalização da indústria cultural. 4º ponto, na ótica da indústria cultural, o homem que se torna meio e os meios de comunicação que se tornam um fim. E um fim que ao mesmo tempo vai desembocar a alienação do ser humano. O fundamentalismo como ideologia infiltrada e a alienação religiosa. São esses aspectos em destaque. Sem repetir aquilo que eu dizia anteriormente, que a indústria cultural é uma teoria que tem como objetivo manipular, do ponto de vista tático e técnico, a massa, a consciência pública, mas temos um fim prático. Esta indústria cultural sempre caminhou de par e passo com os seus utentes e, sobretudo, com os especialistas, conforme disseram os autores, os especialistas. E acabou de dizer o seu professor, quem domina esse instrumento tem maior habilidade, e são poucas pessoas com juízo crítico a propósito desses meios de comunicação. Será que consegue de atingir e consegue de cumprir a sua verdadeira finalidade no meio da comunidade religiosa? Nem sempre. O campo religioso tradicional, por apoiar-se em doutrinas e o aspecto hermenêutico, corresponde ao tempo presente. Consolidam-se e se expandem na medida em que cumprem seus desígnios, cujo desígnio fundamental, segundo a Conferência Nacional dos Bispos de Brasil, em 2008, é aquele de anúncio, ide e anunciai a boa nova. Repetiríamos as mesmas palavras do Concílio Vaticano II, em Intermirifica, que há mais de um meio século repensou sobre o papel dos meios de comunicação no contexto da evangelização. Agora, urge-nos saber se estamos preparados para este aplicativo, para este esforço do uso dos meios de comunicação vigente. Visão crítica de Adorno. A filosofia de Theodor Adorno apresenta diversos conceitos que partem do mesmo ponto, e o ponto em questão é a sociedade, isto é, o sujeito ouvinte, ou, digamos, os ouvintes da palavra, se quisermos repetir as palavras de Karl Rahner, do século passado. A sua tentativa não foi de fazer um estudo antropológico, mas apontar os elementos de dominação,
dominação. Para Adorno, os meios de comunicação podem servir de dominação por parte das religiões, por parte das autoridades, por parte dos missionários. Este é o perigo. Foi uma crítica feita em 2008. Passamos para outro aspecto imediato. Fundamentação teórica de Adorno e hipóteses no campo religioso. O que é que nos diz? A sociedade refletida por Adorno está constantemente tensionada pela relação de dominação. Haja vista a ganância da burguesia. É um espírito de burguesia que predomina. Não é apenas a exploração do trabalho que transforma o indivíduo em uma máquina, mas a ação manipuladora e ideológica que faz com que as pessoas se coloquem umas contra as outras e não percebam o fim trágico que estão prestes a se submeter, dizia Adorno. Por isso, a indústria cultural pode ser uma subversão. A cultura, através da técnica, é transformada em mercado e a vida da população é representada superficialmente nos cinemas por meio das imagens das capas de revistas ou nas composições musicais. Considerações práticas. Antes de considerações práticas, desculpe. O campo religioso, quando falamos de abertura e adaptação aos tempos ou conveniência e sobrevivência num novo cenário sociocultural, o que é que eles sublinham, os autores de artigo? Nesse sentido, há uma estratégia possível de ser exitosa, isto é, de ser uma vitória quanto à fuga do círculo vicioso da ideologia de indústria cultural para termos uma complementariedade entre a fé e a razão. Ora bem, os meios de comunicação, bem usados, servem-se para atingir a um fim prático, o anúncio do Evangelho, pois a fé está ligada a este anúncio do Evangelho, ou seja, o anúncio do Evangelho alimenta a fé. E aqui está o elemento da transcendência que o professor sempre insiste, e não só o professor, que é o aspecto primordial e definitivo de toda a teologia, ajudar-nos a caminhar para a transcendência, para esta definitividade da sociedade cristã, ou da comunidade cristã, do ponto de vista prático. Mas que haja aplicação da razão, isto é, analisar, averiguar os meios se ajudam ou não a atingir a este fim. Em outras palavras, que não haja um conflito entre a fé e a razão. E aqui eles citaram o autor João Paulo II, que lançou-nos aquele documento Fides Ratio, que contribuiu imenso para a purificação da relação entre a fé e a razão. Hoje sabemos que este meio, os meios digitais, é fruto da razão. Fundamentalismo. Não vou me aterrar tanto aí, mas já sabemos que fundamentalismo é a prática um tanto quanto negativa, é prática negativa na proporção de uma ideologia, de fazer uma interpretação extrema, várias vezes, de um fim, por mecanismos de domínio, por mecanismos de manipulação das consciências. E nós passemos agora para o fim. O fim, já que eu publiquei o essencial na plataforma da nossa cadeira, é esta perspectiva acadêmico-crítica. Qual é a cultura que domina hoje na nossa igreja? Que cultura digital temos a nível institucional ou da Igreja Católica? Que preparação proporcionada em vista à difusão qualitativa e frutífera do Evangelho mediante os mass media? Voltamos na questão do professor e do Darlan. Que competência no saber das ciências de comunicação possuímos nós? Possuímos. Estamos na escala adequada ao nosso século XXI, digital e cibernético? Temos uma preparação interdisciplinar em todos os níveis? Comunicar com verdade, adequar-se com o tempo e meio ambiente. É este o desafio. Não manipular a verdade ou comercializá-la.
precisamos de caminhar com o tempo e a sociedade, buscando as palavras do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 74. Há uma mudança cultural, uma mudança epocal. Obrigado, senhor professor e colegas. Tenha bondade. Muito bem. Quem quer intervir? Então eu faço uma pergunta ao José. Hoje estáis todos muito ativos, não sei o que é que se passa. Não sei o que é que se passa. A internet é o mass media, portanto, as redes sociais são o mass media. Senhor professor? As redes sociais, o Facebook, por exemplo, é um mass media. Sim, é. É mass media, por si, Não é, não. pelo efeito, não? Não. O mass media é quando há uma comunicação de massas. Há um emissor e o receptor. Que ao mesmo tempo manda para toda a gente. O Facebook não é o mass media neste sentido. O Facebook é uma rede em que um indivíduo está conectado com aqueles, acho que é só até 5.000, não tenho a certeza agora, né? Está conectado com aqueles, não está conectado com mais nada. Por isso, muitas vezes passar para as redes sociais a reflexão daquilo que são os mass media, por vezes criam ruídos um bocado estranhos na reflexão. Porque nós na internet temos possibilidade de tudo, mas efetivamente nós não vamos a todo lado, nem lá por perto. Muito obrigado, Sr. Professor. Nada. Eu tinha que dizer qualquer coisa, os colegas não falam, pá. Olha, os açorianos hoje nem abriram a boca. Eu acho que o Vítor está a corrigir testes. Muito bem. Estava a tomar notas. Agora assustei-me a ver a parte de baixo da garrafa, parecia uma garrafa de martini. É um daqueles bidões de água da Tupperware. Pois, mas quando se vê por baixo, assim, de repente... Mas tem o Martini Rosso, não Bianco. Olha para o que lhe havia de lembrar. Muito bem, camaradas. Bom, ficamos então por aqui hoje. Espero que, entretanto, me enviem os vossos textos e coloquem na plataforma, por favor, que eu depois vou redistribuí-los para fazermos a revisão por pares.